gente recebeu uma pessoa de quem eu tenho muito orgulho. Ele é do meu sangue, é muito amado, uma pessoa que eu admiro, muito inteligente, que tem me ensinado muito. É meu irmão do coração, irmão de sangue, irmão de fé, que tem me ensinado muito, tem me ajudado muito. Realmente é um orgulho ser família com ele. E ele vai trocar umas ideias, vai passar umas informações bem legais pra gente. Ele é psicólogo, bacharel em Direito e também entende muito das questões de teologia, sobre Deus, sobre a eternidade, enfim, sobre família, relacionamentos. Então, eu tive muita alegria de bater papo com ele hoje. Espero que vocês gostem do que foi falado aqui à mesa. E aí, pessoal, beleza? Então, hoje estou recebendo aqui na minha casa, aqui na minha mesa, uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ser família com ela. É meu grande irmão, meu amigo, um dos meus melhores amigos. Ele é o Dr. Dico, vulgo João Wesley, psicólogo, também ligado nas questões de teologia, bacharel em Direito também, mas hoje a gente vai conversar sobre questões da psicologia. Dicão, vamos começar com uma perguntinha aqui bem básica, no seguinte sentido. Uma das habilidades para um bom relacionamento é a empatia. Você, como psicólogo, você tem que ser empático, mas você não pode pegar o problema do seu paciente para você. Como você funciona nessa questão? Paulinho, primeiro quero agradecer o convite e dizer que hoje, nas redes sociais, no mundo que a gente vive, tem uma carência enorme de conteúdos relevantes. Então, participar desse momento aqui com você é extraordinário e eu sei que isso vai chegar em muitas pessoas que estão precisando ouvir a mensagem que a gente está trazendo. Mas, entrando na sua pergunta, às vezes a gente consegue e às vezes a gente não consegue. Por mais que nós estudemos, por mais que a gente se debruce nas questões psicológicas, é impossível você não exercer a empatia diante de um problema, diante de uma dor profunda. Então, dizer que a gente consegue separar as emoções, consegue separar o profissional, isso na prática, em tese é fácil, mas na prática não é tão fácil assim. Nós choramos, sentimos a dor e a gente precisa focar naquilo que é importante, nas intervenções necessárias, mas eu não posso dizer que a gente não sente, não leve isso para o pessoal, porque se nós não seríamos humanos, não seríamos gente. Então a gente traz sim um pouco para nós. Porque você tem que trabalhar para ajudar a pessoa a amenizar o sofrimento dela, mas você não pode pegar o sofrimento dela para você, porque isso pode afetar seu relacionamento familiar também, tá, entendeu? Então é uma questão meio complicada, um paradoxo ainda, não? É um paradoxo, mas nós temos que conviver com isso, né? Então, para isso, o remédio é a terapia do psicólogo. E na terapia do psicólogo, na supervisão, a gente joga as nossas dores para lá para não levar tudo para casa. tem que colocar em algum lugar. Entendi. O que é alienação parental e quais são os sintomas? Como é que você percebe que isso está acontecendo na família? A alienação parental, eu gosto de dizer que ela é a maior atitude de desamor dos pais para com os filhos. Por quê? Porque a alienação parental, ela tem o objetivo de denegrir a imagem de do pai ou da mãe, para que de alguma forma um dos dois se beneficiem com aquilo. Então, alienação parental, os pais não pensam, os alienadores parentais, eles não pensam no sentimento do filho. Isso porque quando um pai ou uma mãe aliena um filho, ele está dizendo o seguinte, você precisa gostar mais da mamãe do que do papai. Então o papai, ele chega, por exemplo, e fala assim, eu te dei um presente maravilhoso de Natal, e o que a sua mãe te deu? Você percebe que os meus presentes são melhores? Então, como é que a alienação parental funciona? Permita-me contar um caso que eu vivi, que me chamou a atenção, nunca vou esquecer.
Então eu estava fazendo uma mediação, estava o pai, a mãe e o filho. E o pai disse o seguinte: filho, a sua mãe colocou o pai que você ama na cadeia. E a mãe disse o seguinte: filho, o seu pai é um agressor de mulheres e me bateu. Então imagina a posição dessa criança. Como é que fica a cabeça da criança na hora dessa? Eu amo o papai, mas o papai é um agressor. Eu amo a mamãe, mas a mamãe colocou o meu pai na cadeia. Então imagina como é que vai ficar essa criança. Então por isso eu digo assim, sem sombra de dúvida, que a alienação é uma atitude de desamor dos pais em relação aos seus filhos. E muitos cônjuges, eles agem consciente ou inconscientemente na guerra ali para ver quem vai ganhar, enfim, quem vai se dar bem e quem vai ficar com a guarda do filho, que é pior. E muitas vezes a quem o juiz defere a guarda é um abusador ou abusadora. Então é uma situação assim que só Deus para resolver, né, cara? Como é que funciona isso? A alienação parental é como se um dos cônjuges ou ex-cônjuges, eles não respeitassem o sentimento da criança em relação aos pais. Por quê? Porque ele ama os dois. Só que o fato dele amar os dois ofende um dos cônjuges. Então a alienação parental, principalmente quando há uma separação assim oficializada, o marido sai, mas coloca assim, como ele tem algum sentimento ainda pela mulher, talvez ou assim, ele diz para o filho assim: filho, papai está saindo de casa e agora você vai ser o homem da casa. Você vai ser o protetor do lar. Então me conta tudo que sua mãe fez. E aí um filho de 5, 6 anos passa a exercer a responsabilidade emocional de estar no lugar do pai, só que ele não tem condições emocionais e nem idade para se colocar naquela posição. Então assim, é muita maldade. Quando você fala de consciente ou inconsciente, eu acho que na nossa experiência tem consciência sim, mas não tem consciência do estrago que isso anos depois vai causar de danos psicológicos nessa criança. Meu Deus. Ok. No Tribunal de Justiça, onde você trabalha, durante um tempo você liderou um curso para homens agressores. E toda a sentença, a pena, fazia parte, um dos itens, dos ingredientes dessa pena, que ele passasse por um curso que você ministrava para esses homens agressores. Você continua fazendo isso ou não? Sim, continuo fazendo, mas não pelo tribunal. Agora eu estou ministrando esse curso nos NAFAVIDs. Então, uma vez por mês... Nas o quê? Nos NAFAVIDs, que é um núcleo que atende a famílias com episódios de violência doméstica e familiar. Então, o mesmo curso que o tribunal dá, outras instituições como faculdades e o próprio GDF tem. O NAFAVID é um projeto do GDF, da Secretaria da Mulher. Entendi. Você está escrevendo um livro, está no forno, já na fase final, sobre envelhecimento. Né? Hoje em dia, nos institutos de pesquisa, IBGE e tudo, dizem que, enfim, dentro de pouco tempo a nossa população será, em sua totalidade não, mas em sua maioria, pessoas idosas. Né? O que você tem a dizer sobre isso? Paulinho, o livro é um filho que eu estou gerando. E eu vou explicar rapidinho como é que esse projeto surgiu. Quando eu completei, estava com 48, passando para 50, eu já comecei a estudar, já estava estudando um pouco sobre psicologia, e comecei a estudar o que é a crise da meia-idade, que a gente sempre ouve falar, né? Não, o fulano está na crise da meia-idade. E aí eu comecei a estudar isso, e quando eu estava estudando a crise da meia-idade, eu falei assim, gente, eu estou nessa crise, eu estou nesse meio aí, né? E a crise da meia-idade, para ficar de fácil entendimento e bem resumido, é um momento que eu olho para a minha vida e digo assim para mim mesmo, eu tenho mais anos vivido do que anos para viver. Eu tenho mais anos para trás do que para frente. Entendi. E aí isso meio que pirou, né? Então, nesse momento da crise da meia-idade, a gente começa a questionar tudo. Então, assim, muitas pessoas que não têm um suporte emocional adequado, ele pode
eu quero separar da minha mulher, eu quero destruir meu casamento, eu quero sair desse emprego. Trocar minha mulher de 50 por 2 de 25. Não, e aí vem todo tipo de crise. Crise profissional, crise conjugal, crise existencial. Porque onde é que eu estou? Quanto tempo eu tenho ainda? Então, nessa crise, eu comecei a escrever esse livro. E quando a gente fala do envelhecimento, olha que interessante. Todas as idades têm um rito de passagem. Então, assim, tem o rito de passagem da infância para a adolescência. Então, tem as debutantes, tem o baile de 15 anos. O que é o baile de 15 anos? É um rito de passagem. Então, assim, todas as idades têm rito de passagem, menos a velhice. A gente ficou velho, mas a gente não sabe que não teve uma comemoração, não teve um baile, né? E aí surgiu o termo envelhecência. Assim como a adolescência tem a envelhecência, que é esse rito de passagem que a gente está tentando criar para passar da fase adulta para dizer assim, agora eu envelheci, né? Agora eu tenho credencial de vaga de idoso, né? Então, juridicamente falando, é 60 anos, né? A velhice propriamente dita. E muitas pessoas não sabem como lidar com essa fase. O nome do livro é Além do Espelho. Porque quando você olha no espelho, você fala assim, meu cabelo está branco, meu cabelo caiu, as minhas rugas, né, minha testa está toda enrugada. E só que o título do livro Além do Espelho é porque a idade ela é muito mais do que anos contados cronologicamente. Além do espelho tem uma vida de jornada, de fracassos, de conquistas, de lágrimas, de decepções, de história, de filhos. Então a gente não pode somente nos ater àquilo que o espelho está mostrando para a gente. Então, assim, além do espelho, tem muita história para contar, tem muita coisa para rir, tem muita coisa para chorar. Então o livro, ele nada mais é do que uma forma, ensinar as pessoas uma forma de ter uma boa relação com a envelhecência, né? De ter uma boa relação com o momento que eu estou vivendo. E não ficar preso, nossa, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer o procedimento disso, daquilo. Não tem nada contra fazer procedimento, só que os procedimentos estéticos, eles têm validade. Aí você tem que estar renovando e renovando e renovando. Então, assim, o livro, na verdade, é uma forma de você pacificar emocionalmente dentro de você o momento que você está vivendo, não importa a idade que você tenha. Muito legal. Eu costumo dizer que envelhecer é um privilégio. Uhum. Quem não quer envelhecer, que bata as botas, que morra, né? Porque, enfim, a idade chega para todo mundo e dizem que o velho é um jovem que deu certo. Uhum. Boa. O que você acha disso? Já tinha ouvido? Não, mas se eu tivesse ouvido antes, eu tinha colocado isso no livro. Muito legal. Porque quando a gente fala do envelhecimento, a gente está falando de um momento que as pessoas temem chegar, né? Só que nós envelhecemos a partir do momento que nós nascemos. Então, todo dia, todo mundo está ficando um dia mais velho. E a ideia principal é você aprender a conviver com isso e sentir prazer nesse processo. Então, assim, já que nós temos menos anos para viver do que os anos que nós temos para viver, por que não viver de forma intensa? Por que não ressuscitar sonhos, né? Por que não tirar os projetos da gaveta? Por que não descobrir um novo hobby, né? Então, a ideia assim que a ideia da envelhecência é que eu não tenho aquela força física que eu tinha antes, mas eu tenho olhares que eu não tinha antes. Eu estou mais sensível, eu consigo aproveitar e apreciar a paisagem. É mais ou menos assim, quando eu era do esporte, do triatlon, eu ficava assim, celebrando, comemorando quando eu baixava 1 minuto do meu pace. Então, assim, quantos minutos eu vou conseguir fazer uma corrida? E hoje é bom correr sem cronômetro, sem GPS, olhando a paisagem. Então, a envelhecência traz essa sensibilidade no olhar que nós não tínhamos quando éramos mais jovens. Concorda? Muito, muito interessante. Você falou de tirações da gaveta. Nessa fase também da envelhecência, como você diz,
Você tem que tirar da gaveta também roupas que você não usa mais, que você passa às vezes 6 meses, 8 meses sem usar roupa, a roupa está ali. E tem alguém lá fora que está precisando dessa roupa. Né? Um dia desse eu vi, uma pessoa me disse: Paulinho, você decidiu andar com a mochila mais leve. Eu morava numa casa de 500 metros, né? Nossa filha casou em maio último, nosso filho mora fora do Brasil, e a gente saiu de uma casa de quase 500 metros para um apartamento de 2 quartos, 70 metros. Foi aí que uma pessoa disse: Paulinho, você decidiu andar com a mochila mais leve. Eu acho que também é uma frase bem interessante. Né? E não só em relação à mudança, a essa forma de viver com menos, mas a ideia do desapego. Isso é muito forte, porque o apego, ele toma lugar de outras coisas muito mais importantes. Então, quando você tem um apego a uma profissão, a um status, a um bem, aquilo é como se roubasse o essencial. E aí eu abro um parêntese, porque eu falo isso no livro, da diferença entre multiplicidade e simplicidade. A multiplicidade é as opções que nós temos hoje que nos confundem e que nos faz ser pessoas que não necessitam daquilo que tem. Não precisa. Então é como se fosse a multiplicidade. É assim, vou te dar um exemplo. Você assiste Netflix, você vai assistir um filme, você fica mais tempo escolhendo o filme do que propriamente assistindo, porque são tantos filmes que você não sabe escolher. Você vai num restaurante japonês, igual eu gosto de comida japonesa, tem um restaurante aqui no Brasil que tem uma esteira, e a esteira fica passando assim, ó, e você, o que eu vou comer? O que eu vou comer? Então a gente vive no mundo da multiplicidade, e a multiplicidade, ela nos escraviza, ela escraviza a nossa mente. Eu tenho que ter. Só que a simplicidade, que é onde está a felicidade, ela está nas coisas mais simples da vida, que você não precisa de tanta coisa, você só precisa de uma coisa. Se a gente quiser espiritualizar um pouco isso, né, foi o discurso de Paulo. Paulo falou assim: uma coisa eu faço, uma coisa. Ele não faz muitas coisas, faz uma coisa, que é correr para o alvo da soberana vocação. Jesus, ele foi tentado no deserto pela multiplicidade. O diabo, o capiroto lá, o coisa ruim lá chegou para ele e falou assim: olha, Jesus, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui. Em outras palavras, Jesus falou assim: eu não quero isso tudo. É como se Jesus dissesse: isso aqui já é meu, né? Eu tenho todas as coisas, mas eu só quero uma coisa, eu só quero cumprir o meu propósito. Então, quando você fala de apego, de roupa, é libertador você sair da multiplicidade para ir para a simplicidade. E a simplicidade é onde a gente encontra momentos felizes e significantes. Muito interessante isso. Você falava na envelhecência, é isso? Envelhecência. Bom, vamos lá. Sobre a questão da pessoa estar envelhecendo, fica com medo do que está por vir, ok? Mas ela tem que lembrar que ela vive a eternidade, né? A vida eterna. Aí a gente já entra na espiritualidade, né? Porque a gente vem da eternidade e a gente vai para a eternidade. Então, quando você tem essa consciência, você se estressa menos em relação à envelhecência, ou não? O estresse da envelhecência está num fator psicológico, emocional, que é a não aceitação. Tem algumas coisas que fazem a gente sofrer muito, e isso gera desgaste, ansiedade, depressão, que é a não aceitação. Então, assim, toda vez que você não aceita, você rebate. A metáfora que eu vou usar agora para você entender, para todos entenderem que estão nos ouvindo, é um peixe. Quando o peixe é fisgado pelo pescador, ele começa a se debater para fugir do anzol. E quanto mais ele se debate, mais o anzol entra na boca dele. Então, assim, se uma pessoa é diagnosticada com uma doença, primeira coisa, ela precisa aceitar aquela doença. Porque a aceitação faz ela se tratar e buscar cura.
E às vezes a gente fica assim, não, eu não aceito isso, eu não aceito envelhecer. Aí entra no processo da não aceitação, só que não tem como parar esse tempo. A velhice está chegando, nós estamos ficando mais velhos, isso aceita que dói menos, sabe? O famoso aceita que dói mesmo, dói menos. Então a gente precisa entender que a aceitação, ela nos dá o conforto de aprender a lidar com aquela situação e com aquele momento. Muito interessante. Rumo à eternidade. Rumo à eternidade. Estamos nesse caminho. Então, vamos voltar depois a bater mais papo, vamos conversar mais, tomando um café. Hoje a gente teve café aqui, né? Teve cafezinho antes, mas tomar um café e, assim, aprender. Eu acho que a gente tem que ter também, dentro desse processo aí, né, de humildade, dizer assim, cara, eu sei que eu nada sei. Tem uma canção que eu gosto muito, salvo engano, do Renato Teixeira. É do Renato Teixeira, eu não me lembro o parceiro dele. Ou se é dele, eu não me lembro agora, que fala assim: ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais sábio, mais feliz, quem sabe. Mais forte. Mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Acho que a humildade também ajuda a encarar a velhice, a envelhecência, né? Inclusive essa música está até no meu livro, eu cito ela no livro. Que legal. Né? Porque esse ando devagar, isso é um sintoma clássico de uma envelhecência saudável. Você não tem mais pressa para chegar nos lugares, você não tem mais pressa para conquistar alguma coisa. Porque quem tem pressa não aprecia a paisagem. Então, nesse processo de aceitação, é você descobrir coisas que você não via quando você era mais novo, quando éramos mais novos. E agora tem uma sensibilidade para contemplar, para apreciar, né, para degustar. Na psicologia a gente chama isso de atenção plena. Quando você vai... Atenção plena tem a ver com viver o momento presente. Então, eu estou aqui com você, a minha atenção plena está aqui, tudo meu está aqui. E eu vou degustar esse momento, como a gente degusta um café feito pelo Paulo Arthur, como a gente aprecia o moer, o grão, a temperatura da água. O tempo. Sabe, em outra época, eu vou pensar lá em moer café, eu quero um café aqui do jeito que eu quero, joga água vou sair. Aqui. Então, assim, a velhice nos dá essa sensibilidade de contemplação, de menos pressa e mais apreciação, digamos assim. Eu não sei se foi o Branham Manning, do Evangelho Maltrapilho, que escreveu isso, ou se foi o Henry Nouwen, do pai do Volta do Filho Pródigo lá. Não me lembro qual foi dos dois autores, mas ele dizia o seguinte: ele era muito famoso, palestrante de Yale, Harvard, enfim, e ele abriu mão de tudo isso para trabalhar até me emociono, num asilo de doentes mentais. Doentes mentais. Emoção é bom. Porque o doente mental, ele não reconhece aquilo que você faz por ele. Você limpa o bumbum dele, você dá comida na boca dele, ele não está nem aí para você. Não te agradece, não te diz obrigado. E hoje vejo também que as pessoas estão adoecendo, porque elas têm uma doença, a necessidade de serem reconhecidas pelo que elas fazem. Né? A necessidade de reconhecimento também seria uma patologia aí psicológica? A necessidade de reconhecimento, ela é muito da nossa geração. Então nós queremos ver resultados. Isso, inclusive, o jovem tem muito essa visão. Você falou de alguns exemplos, mas eu fui comer um sanduíche numa lanchonete lá em Taguatinga, chama Madre Teresa. E aí a primeira coisa que eu cheguei naquela lanchonete, me dei de cara com uma foto da Madre Teresa, com a seguinte frase: as mãos que servem valem mais do que os lábios que oram. Caramba. E eu fiquei assim, eu me arrepiei, comecei a estudar a história dessa mulher, que a vida dela, ela se rebelou
do convento que ela estava, da Igreja Católica, porque ela não queria seguir as regras. E ela dizia o seguinte: olha, eu quero estar aonde necessitam de mim. Então, aonde as pessoas onde precisam, eu posso ser útil, eu quero estar. E ela fala uma coisa interessante, que ela diz o seguinte: cada pessoa que eu ajudo, algumas pessoas dizem que, nossa, mas tem tantos pobres, que diferença faz você ajudar um ou outro? Ela falou assim, que é como o mar, que se eu colocar uma gota, não vou fazer o mar maior, mas ele vai sentir a falta dessa gota de água que eu tenho a contribuir. É como aquela pessoa que viu um monte de estrelas do mar morrendo, e aí fala assim, nossa, mas são tantas, você não vai conseguir. Aí ele responde assim, não, mas para essa aqui vai fazer toda a diferença. Então, essa ideia do altruísmo. E o altruísmo é quando você oferece ajuda, quando você abençoa alguém, quando você é generoso, sem essa ideia de receber uma recompensa. Eu quero abrir até aqui um parêntese, né, para a gente falar um pouquinho da revolta que eu tenho até dentro de mim, das igrejas, das campanhas que estão fazendo hoje. Então, se você fizer isso e isso, você vai ganhar isso e aquilo de Deus, né? E aí coloca Deus como sendo um Deus de barganha. Eu preciso fazer para Deus me abençoar. E isso anula a graça, porque a graça é um favor imerecido de Deus. Nós não merecemos, mas Ele nos dá mesmo assim. Muito legal isso. Vamos voltar a conversar. Esse bate-papo que a gente vai começar a fazer agora aqui nas redes e tal, tem muito a ver com uma frase que eu aprendi e quero passar para todo mundo que está assistindo a gente. Na minha vida, eu uso toda a inteligência que eu tenho e toda que eu puder tomar emprestado. E hoje eu tomei emprestado aqui a inteligência do meu amado irmão, precioso irmão. Ele é irmão de sangue, né, por parte da nossa mãe, pai, mas também é irmão na fé, é irmão nas ações que a gente faz. Então, assim, quero aprender muito mais com você. Vamos voltar a bater papo, assim como vamos chamar outros amigos também, né, que possam emprestar sua inteligência para nós. Beleza? Te amo.